Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dudu Reis. Hoje vamos falar sobre o renascimento do Botafogo. Então já se inscreve no canal para sempre que sair vídeo novo você tá acompanhando e se informando sobre o mundo do futebol. Então vamos lá falar sobre o renascimento do Botafogo, sempre usando aspas, claro. O Botafogo foi vendido para o John Textor, que comprou a SAF. Bom se destacar isso, ele não comprou o Botafogo, ele comprou a SAF, foi só 90%. Foi 90%, tá? Não foi 100%, foi 90%. Que ele vai investir 400 milhões de reais no Botafogo para pagar dívidas, para ter um fluxo de caixa melhor, contratar jogadores de mais qualidade. Então essa verba vai ser toda usada para esses ramos, ok? E uma coisa legal é que o John Textor mexe em tecnologia. Isso falta muito aqui no Brasil, muito. Por isso que times europeus estão muito na frente de times brasileiros. Claro que os jogadores são de outro nível, mas a tecnologia ajuda bastante. E também ele é um dos donos do Crystal Palace, time de meio de tabela da Premier League. Mas Dudu, é meio tabela, como você mesmo falou, tudo bem. Mas a realidade do futebol inglês para o brasileiro é gigantesca. Supondo, não estou falando que ele vai fazer isso no Botafogo. Supondo que o John Textor invista 100 milhões de libras no Crystal Palace. Se ele fazer isso no Botafogo, esquece Flamengo, esquece Palmeiras, esquece Atlético Mineiro. O Botafogo vai ser o melhor time da América, de toda a América, superando o Tigre do México, de todos os clubes mexicanos que pagam muito bem seus jogadores. Então não vai ter pra ninguém. Repetindo, não estou falando que ele vai fazer isso, mas é um ponto bem importante a gente observar. O John Textor quer 5 reforços importantes para o Botafogo nessa temporada. O Botafogo já perdeu, por exemplo, o Oyama, que fez bom campeonato na Série B, o Navarro, que foi para o Palmeiras, e a torcida do Botafogo ficou muito preocupada. Porque, poxa, a gente subiu para a Série A e tá perdendo jogadores. Mas calma, o Botafogo tem um esqueleto já formado da Série B e mais algumas contratações que já foram anunciadas nessa temporada. Antes de eu falar as contratações que já foram anunciadas, vamos falar do time do Botafogo. Tem um Gatito, tem um Carly, tem um Canu. Ou seja, é um time que tem um esqueleto ali formado. E se o John Textor fazer contratações pontuais e boas, o Botafogo pode ser um dos times a brigar por Libertadores, por Sul-Americana, quem sabe. Vamos lá, as contratações de Botafogo são o Breno, volante de 21 anos, jogador em ascensão, ex-Goiás. O Erisson, atacante do Brasil de Pelotas, o time foi rebaixado, mas ele fez um bom ano, com 14 gols. O Klaus, zagueiro do Ceará, de 27 anos, para mim é um bom zagueiro. Para ser reserva imediato do Canu, do Carly, tá? Ele vai ser um bom zagueiro. Vinícius Lopes, ex-Goiás, e contratou um jogador experiente, o Fabinho, de 35 anos, que estava livre desde junho, quando deixou o Ceará. Fabinho também é um jogador muito bom. Agora, uma notícia preocupante para os torcedores do Botafogo. O Rafael se machucou no primeiro jogo da temporada. Ruptura total no tendão de Aquiles. Ele vai ficar de 6 a 8 meses. Ele se machucou no empate em 1 a 1 com o Boa Vista. Ele seria a grande estrela, ele é a grande estrela do Botafogo. Por enquanto, antes de chegar às novas contratações. Ele vai fazer muita falta. Ele vai chegar no final da temporada já. Não sei se ele nem vai jogar nessa temporada, porque às vezes o time prefere deixar descansando, preparar mais o jogador para ele voltar em alto nível. Então a gente não sabe nem se ele vai jogar nessa temporada. Então o Rafael é melhor a gente já descartar ele do elenco. Não rescindir o contrato, nada disso, mas descartar para o Botafogo não ficar muito dependente desse lateral. Rafael, muito bom jogador. E como eu já disse, o John Textor quer 5 reforços importantes. A gente não sabe o nível desses reforços, mas tem vários jogadores sendo especulados no Botafogo. Vamos falar primeiro sobre o Elkson, que está livre no mercado, rescindiu seu contrato com a China. Ah, Dudu, mas a China... O Elkson já foi muito bom aqui no Brasil. Quando chegou lá na China, melhorou cada vez mais. Mas veio o Hulk, o Marinho, Ricardo Goulart, Paulinho, Renato Augusto e Roger Guedes da China. E eles voaram. Então a China realmente tem um nível abaixo do Brasil, mas a gente não pode usar isso como um parâmetro para falar que o jogador é ruim, tá? Pelo contrário, o Elkson é muito bom jogador e é o maior artilheiro da Liga Chinesa da história. Não é para qualquer um, né? A liga para você pode ser fraca, mas ser o maior artilheiro da história não é para qualquer um, né?
O Allan Kardec é outro jogador que está sendo especulado, não rescindiu seu contrato na China ainda, já ia falar que ele rescindiu, mas não rescindiu. Ele está com 4 meses de salários atrasados. Assim que completar o 5º mês de salário atrasado, ele vai recorrer à FIFA, isso segundo seu empresário. Ele vai recorrer à FIFA para tentar rescindir o contrato. E ele pode chegar para ser o novo reforço do Botafogo. E segundo o empresário, a ideia é ir para o Brasil mesmo, ok? E uma coisa que eu esqueci de falar sobre o Elkson é que falta detalhes burocráticos para assinar o contrato da venda do Botafogo, da SAF do Botafogo para o John Textor. E isso pode complicar a vida do Elkson para o Botafogo. O Botafogo tá tudo certo com o Elkson, mas não pode anunciar, porque ainda faltam esses detalhes burocráticos. E se algum clube chegar com o mesmo patamar financeiro do Botafogo, o Botafogo pode perder o jogador, tá? Então ainda não pode anunciar por causa desses detalhes burocráticos. Já falei sobre o Allan Kardec. Rafael Carioca, do Tigres. Ah, mas o Tigres foi para a final do Mundial. Perdeu para o Bahia por 1-0. E eliminou o Palmeiras, tá? Eliminou o Palmeiras no Mundial. O Palmeiras não é um time fraco, não. O Palmeiras é um time bem forte, por sinal. A gente não sabe o que aconteceu naquele Mundial, mas o Tigres conseguiu eliminar o Verdão. Então o Rafael Carioca é muito bom jogador. A ideia dele é vir pro Brasil para tentar uma vaga para a seleção brasileira. Acho que não vai conseguir, mas é um bom jogador em nível de seleção, com certeza. E o último nome que estava sendo especulado no Botafogo e que está bem perto de ser anunciado, segundo jornalistas brasileiros, é o Oscar Romero, irmão do Angel Romero, que fez história, que é ídolo no Corinthians, tá? Então ele pode vir, eu acho um bom jogador. Muita gente no começo falava que o Oscar era melhor do que o Angel Romero. Eu prefiro o Angel, mas o Oscar também é bom jogador. Rescindiu seu contrato com o São Lourenço, porque o São Lourenço não estava conseguindo pagar o salário do Oscar e do Angel, os dois estão livres no mercado. Eu até achei que o Botafogo poderia ir atrás do Angel, só que o Oscar, eu acho que tem um padrão financeiro, um patamar financeiro um pouco mais baixo, e seria a realidade do Botafogo. Já está bastante encaminhada essa possível contratação, acho uma boa. E como eu já falei no começo do vídeo, o Botafogo já tem um esqueleto bom. Se o John Textor fazer contratações pontuais e melhorar esse elenco, acho que o Botafogo tem belas chances de ir para uma competição internacional. Bom, o Brasileirão vai ser bem competitivo. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro com certeza vão brigar lá em cima. O Corinthians vem logo em seguida. Bragantino, o Botafogo, se fazer boas contratações. Internacional, Fluminense vão ficar ali no meio da tabela brigando. Pra mim, essa realidade vai ser a realidade do Brasileirão. Quero saber sua opinião aqui nos comentários. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui, tá bom? Escreve aqui no caso. E o que você acha que o Botafogo vai conseguir nessa temporada? Também escreve aqui nos comentários. Até a próxima, pessoal. Deixa o like porque é muito importante. Valeu!